Ele está presente entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus. E hoje nós vamos para a aula número 12, diante daquele apêndice que eu disse que nós abrimos para entender a questão da cristofania, ou a aparição do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E vamos continuar falando sobre o anjo do Senhor, ok? Então, pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Warwick, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Venha comigo e vamos aprender mais essa porção da palavra do Senhor. Aula número 12. Então, vamos colocá-la aí. Então, é um apêndice, como nós dissemos, sobre o assunto da deidade de Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E hoje nós vamos terminar, né, sobre a questão do anjo do Senhor. Então, tudo aquilo que nós falamos até agora, nós vamos tentar resumir e explicar de uma forma mais clara. Nós colocamos a questão e agora nós vamos passar para vocês a definição de por que o anjo do Senhor. Tá bom? Vamos lá. Vamos colocar no modo apresentação. Aí. O anjo do Senhor, aula número 12. Bem, o que nos diz isso? O que nós podemos chegar à conclusão sobre o anjo do Senhor? Olha, eu escrevi aí o seguinte. Na maioria das traduções, esse anjo, Jesus Cristo, não é simplesmente chamado de um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor. Entenderam a diferença? Um anjo do Senhor é qualquer um daqueles que ele criou. Mas o anjo do Senhor é um anjo específico. E esse o anjo do Senhor é Jesus Cristo. Além do mais, esse mensageiro fala muitas vezes com uma autoridade tal que somente Deus possui. Nós vimos isso? Não vimos? Não é? Que com Agar, com Abraão, com Gideão, que foram os casos que nós vimos, que houve ali autoridade, determinação, promessas. Não é? Então, preste atenção em um anjo do Senhor e o anjo do Senhor. Então, eu deixo um exemplo aí, que está em Êxodo, capítulo 3, o verso 2, e depois o 5 e o 6, que relata o seguinte: e apareceu-lhe o anjo do Senhor, né? em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Agora o 5 e o 6. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tire os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele também disse isso a Josué, quando Josué estava para conquistar Jericó e entrar na terra de Canaã, na terra prometida. O anjo do Senhor apareceu a Josué e, num certo ponto, ele disse: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Se você voltar lá na aula 11, vai ter lá uma daquelas passagens que eu mostro o anjo do Senhor, quando ele apareceu a Josué, em Gilgal. Então, volta lá, lê aquele texto que você vai ver, que repete as mesmas palavras que foram faladas a Moisés muitos anos depois. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Senhor de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar
para Deus, né? Você pode ver também os textos de Juízes, capítulo 2 e verso 1, e Juízes 6, de 22 a 24. Juízes 6, de 22 e 24, nós vimos, que é a questão de Gideão. Mas olha Juízes 2 e 1, nós não vimos isso, então vamos passar por ele. Juízes 2, o 6 e 24 é a questão de Gideão. Juízes 2 e 1 diz o seguinte: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, usa da autoridade que nós falamos lá em cima. Ele fala como o próprio Deus. Ok? Você vai ver que isso também está num dos casos que nós vimos lá na aula 11, que é quando o Senhor, o anjo do Senhor, aparece de Gilgal a Boquim, falando para o povo de Israel. Ok? E falando da promessa, e falando com autoridade, que ele nunca invalidaria a aliança que o Senhor Deus tinha feito com aquele povo. Não é? Então, as coisas vão clareando mais para nós sobre essa questão, né, do anjo do Senhor. É o anjo. Então, quando fala o anjo, fique atento. Está falando de Cristo. Ok? Então, tá aí. Vocês vão ver que aí embaixo eu deixei um site de onde o texto foi extraído. Ok? Vocês podem ir lá e lá tem mais, vamos dizer assim, mais conteúdo. Aqui eu tirei um resumo desse texto. Então, quando nós investigamos os textos bíblicos que falam do o anjo do Senhor, descobrimos o seguinte: ele é percebido como Deus. Ele fala na qualidade de Deus. Ele ordena coisas por autoridade própria. Ele perdoa pecados. Ele age como juiz. Ele recebe adoração. Ele consola. E ele dá. Desculpa, opa, parti aqui. E ele dá promessas. Hã? Então, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, pré-encarnado no Antigo Testamento, o que nós chamamos de cristofania. Agora ficou mais claro para você? Então, toda vez que você pegar a Bíblia no Antigo Testamento e aparecer a palavra o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus Cristo, porque ali ele vem embutido de autoridade divina. E aí nós descobrimos essas qualidades, esses feitos, de como ele atua e diz. Você pode ver cada uma dessas coisas lá na aula 11, onde eu cito diversas aparições do anjo do Senhor. Então, se você estudar cada uma daquelas, além de Agar, Abraão e Gideão, que foram as 3 que nós tiramos, você vai ver justamente essas coisas acontecendo. Repetindo, ele é percebido como Deus, ele fala na qualidade de Deus, ele ordena coisas de sua própria autoria, ele perdoa, ele aparece como juiz, ele é adorado, ele consola e ele dá promessas. Esse
é o Cristo, que depois vem encarnado através da Virgem Maria, mas no Antigo Testamento ele aparece. E a forma que ele mais aparece é aparecendo como o anjo do Senhor. Cansativo, né? Mas eu tenho que fortificar, eu tenho que fortalecer, eu tenho que petrificar isso na sua cabeça. O anjo do Senhor é Jesus Cristo. Um anjo do Senhor é um anjo criado por Deus. Ele não é Jesus Cristo no Antigo Testamento. Amém? Aula que vem, nós vamos dar por encerrado esse tema de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe e Deus te dê a paz. Tchau, tchau.